A nossa convidada de hoje superou momentos dramáticos, tornou-se um ídolo nacional e experimentou tudo que a vida lhe oferecia. É atriz, escritora, dramaturga e apresentadora também. Também? E se jogou em viagens por inúmeros países. Uma mulher sem medos, sem apegos e sem fronteiras. Ela é Maitê Proença. Maitê, é um prazer recebê-la aqui no Persona. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou aqui na maior alegria, disponível para vocês. Oba! Me usem! Oba! Maitê, você nasceu em São Paulo, mas morou no litoral e no interior paulista durante a infância. E você disse que você vivia que nem um bichinho solto, né? Empinava pipa, escalava montanha, era praia, futebol, enfim. Eu acho que foi uma infância perfeita para essa mulher inquieta que você é, não? Eu acho que eu tinha muita energia, né? Eu era um bicho da água, eu fui jogada no mar, com 2 meses de idade eu fui introduzida ao mar, porque eu morava na frente do mar. Não tinha nenhuma rua entre a minha casa, ficava na areia da praia. Então, acho que meu pai achou bom, eu acho que sacou quem era e achou, nossa, aqui vai ter que aprender logo, porque senão vai dar problema. E foi assim, eu morei em Ubatuba, quando Ubatuba era uma aldeia mesmo, uma aldeia de não tinha médico. A minha mãe veio para São Paulo para me ter, porque só tinha parteira ali, era o primeiro filho, ela ficou com um pouquinho de... hesitou, né? E então veio para um hospital, a mãe dela deve ter... E ela veio para São Paulo, e depois voltou para Ubatuba, onde eu fui criada lá. Eu tinha um irmão caiçara. Sabe que caiçara é índio, negro e branco, é uma mistura. Eu tinha esse irmão que quando eu nasci, ele já era da família, ele era um irmão adotado, porque meu pai foi, nunca contei essa história, eu acho, meu pai foi promotor público no início de carreira, então ele era a autoridade daquela comarcazinha pequenininha, e um dia chegou lá um servente de pedreiro com 7 crianças e falou: doutor, eu sou servente de pedreiro, aí eu perdi a minha mulher e eu tenho essa filha arada e eu não tenho como criar. Então, o senhor tem que ajudar. Aí meu pai olhou para aquele monte de criança e falou: bom, então para começar eu fico com aquele ali. E aquele ali era o Zusa e esse meu irmão maravilhoso que sabia fazer tudo que importava na vida, empinar pipa, balão de São João, enfiava a mão no mangue, pegava caranguejo, assim, nunca foi picado, não sei o que ele fazia. Andava de canoa, a gente ia até o mar, pegava aquela arrebentação. Então, também aprendi um pouco com ele. Agora, Maitê, você vivenciou alguns momentos trágicos da sua vida, que de alguns anos para cá você decidiu até abordar publicamente, tanto que você coloca até na sua peça, no Pior de Mim, que está em cartaz, né? Você perde a sua mãe aos 12 anos de idade, uma atitude deslocada, não sei, do seu pai, e anos mais tarde, tanto ele como seu irmão desistem de viver. Hoje, olhando esses acontecimentos com a distância do tempo, como é que você interpreta esses fatos? Teve mais consequências do que essas. Teve essas mais, foi né? o que eu me permiti contar. Mas são muitas, né? Porque quando todo um ambiente familiar se desfaz de uma hora para outra abruptamente, as consequências são devastadoras para as pessoas que estão ali perto, né? Muita gente foge. Agora, na minha peça, a semana passada, apareceram 6 pessoas da minha família que eu não conhecia. Olha. Eles sumiram porque eles não sabiam lidar com aquela tragédia. Aquela situação, né? Eu não teria falado de nada disso nunca, não fosse um dia eu estar num programa de televisão, numa tarde de domingo, e o apresentador achar por bem expor
uma parte dessa história publicamente. Então, agora eu não era mais aquela pessoa conhecida. Tinha 25 anos que eu era uma pessoa pública. Jamais tinha falado nesse assunto. Porque eu não acho que uma carreira se faça com a piedade do público e nem com dramas e nada disso, né? Então, eu achei que eu precisava da minha versão. Então, eu escrevi um romance com elementos biográficos distribuídos pela história de duas mulheres. Depois, eu escrevi também uma peça tragicômica. Essa era bem ficcionada, mas tinha uma base também nesses elementos. Era uma peça cômica sobre o velório de uma mãe. Imagina. 18 anos se passaram e aconteceu a pandemia. E aí me chamaram para fazer uma peça de teatro no teatro sem ninguém, de uma forma digital. Eu falei, mas que coisa deprimente, no teatro sem ninguém. E eu tenho que sair de casa, porque eu estava com medo, como todo mundo, de colocar o nariz para fora de casa. A gente achava que quando chegasse uma batata, ela podia estar contaminada, álcool, fazer aquele negócio todo e tal. Eu também. Falei, como que eu vou para o teatro? Mas aí, falei que não. Desliguei o telefone da Ana Beatriz Nogueira, que me fez essa proposta. Ela falou assim, Maitê, os profissionais de teatro, esses 5 milhões de pessoas que trabalham nas artes cênicas, elas estão à míngua, sem nenhuma perspectiva. Esse dinheiro que a gente receber, que vai reverter para essa gente, pensa. Eu desliguei o telefone e falei, tem uns negócios que está escondido ali, até de mim, eu nem olhava. E aí eram os escritos. Eu fui lá e foi dali que eu catei para escrever essa peça. Que é o pior de mim. Que é o pior de mim. Que é o pior de mim, que de certa forma é o futuro de uma aquele livro que se chama Uma Vida Inventada, que tem 2 mulheres. Se uma delas for a Maitê, e isso quem resolve é o público, então o pior de mim é o futuro daquele personagem. Mas voltando um pouquinho, então, depois de tudo isso que aconteceu contigo na tua adolescência, a vida segue o seu rumo e aos 14 anos de idade você se apaixona por um rapaz de 18. E daí o teu pai te manda para a França para te afastar dele. E o que era para ser um castigo, acho que virou um presente, não foi, Maitê? Eu tive uma péssima ideia de perguntar para o meu pai, eu acho que eu perguntei se eu podia dar beijo de língua. Burrinha. A próxima coisa que aconteceu foi que eu estava em Paris. Foi um negócio assim. Falei, bom, o lugar do French Kiss, aliás, acho que ele não fez as conexões corretas, né? E eu fiquei lá, fui para casa de era uma senhora de 80 anos. Era uma tragédia, porque ela tinha passado por 2 guerras, então a geladeira dela tinha assim, um ovo cozido, sabe? Eu olhava aquilo, a gente está habituado com aquela fartura, né? Coisa de mineiro, bota aquele pão, aquela manteiga, aquela geleia na mesa ali, era tudo contadinho e tal. E ela era meio mal-humorada. Mas era uma parente, alguma coisa? Ela era irmã do meu padrinho francês. E aí... Só que um dia eu conheci uma menina da minha idade, fiquei muito amiga dela, a Sophie. E ela falou, você não quer passar as férias com a gente? Aceitei, ficou tudo combinado, armaram lá como é que seria e fui passar as férias com ela. Eu estava deitada, eu me lembro que eu estava deitada no carro e eles falaram assim, on est arrivé, chegamos. Eu levantei e eu estava num castelo, tinha um castelo na minha frente. Eu falei, mas a casa é atrás? Aí eles falaram, não, a casa é essa casa. Yes! Putz, me dei bem, né? Pô, tinha uma torre para mim, era assim, Rapunzel, era um negócio, você não faz ideia, era uma maravilha e tal. E era uma farra. A gente andava a cavalo por aqueles campos maravilhosos e tal, e ao lado tinha um outro castelo, que era de meninos,
só tinha meninos no castelo do lado. E, enfim, rapidamente aprendi a falar e me virar. E os meninos? Os meninos eram maravilhosos e o beijo, né? Claro que começou tudo ali, né? Eu esqueci do menino de 18 anos brasileiro e ali estava lá naquele lugar, foi maravilhoso. Só foi. um castelo, 2 castelos. Tudo. Mas a gente era muito criança, na verdade eu gostava mais de andar a cavalo do que dos meninos, era mais legal. Agora, você falou da torre do castelo, mas quando você volta para o Brasil, você vai morar durante um ano, um pouco mais, um pouco menos, não sei, na torre de uma igreja, é isso? Na verdade, eu fui morar, logo que a minha família se desfez, eu fui morar num pensionato com 30 outras crianças que eram missionários, filhos de missionários luteranos. Eles aceitaram a gente, acolheram. O Zusa já era maior, foi embora para a vida, e o meu irmão menor e eu fomos parar nesse pensionato luterano. Por quê? Porque todas aquelas crianças que eram americanas, ou inglesas, ou norueguesas e tal, elas iam para aquela mesma escola e ficava perto, do lado da escola, numa zona rural, também de fazenda e tal. Então tinha eles ali era muito cristão. Mas eles eram muito bons, sabe? Porque eles pegaram aquelas 2 crianças que estavam à deriva. Meu pai sumiu, aquilo, né, estava enlouquecido, minha mãe morreu, e aí eles pegaram a gente. E ninguém tinha pai e mãe ali. Então, porque os pais estavam pelo Brasil catequizando. Então, de certa forma, aquilo foi o melhor lugar do mundo, sabe? E eu não posso nem falar disso, porque quando eu falo eu tenho vontade de chorar. Mas eu voltei há poucos anos atrás, antes da pandemia um pouquinho, eu fui a Minnesota para falar com o casal que cuidava da gente, o casal principal que cuidava daquelas 30 crianças, e para agradecer. E cada vez que eu falo disso, eu fico muito emocionada, porque foi tão, assim, maravilhoso estar com eles, velhinhos, sabe? Eles estavam numa casa para velhinhos, e eu fui com a minha amiga, que tinha a mesma idade que eu, que era filha deles, e eu pude agradecer a eles por terem me salvo, sabe? De uma vida muito ruim, muito desgraçada, com o amor que eles tinham para dar, né? E eu virei cristã porque era prático ser cristã e porque eles eram tão lindos que eu adotei a prática cristã pelo exemplo deles. A gente cantava, tinha cânticos e tudo, sabe? E tenho amigos de lá que são meus irmãos. Eu fiquei 3 anos ali. Aí, um dia... Não posso contar essa história muito longamente, porque eu não consigo. Aí, um dia, eu briguei com esse missionário, que depois eu agradeci, e fui-me embora, porque eles tinham todas essas regras, essas coisas de pecado. Eu falei, eu aceito o Cristo, mas eu não aceito essas regras. Elas são limitantes, elas são burras, e eu não aceito que vocês botem isso na cabeça do meu irmão. Ele tem 7 anos de idade, isso é uma lavagem cerebral. Não era fácil. E aí saí de lá, fui-me embora, não tinha nem onde morar, né? Porque onde é que eu ia? Aí eu bati na porta da igreja do bairro onde eu morava antes. Bati na porta da igreja e apareceu o padre, falei, padre, é o seguinte, o senhor é padre, eu sou órfã e eu não tenho onde morar. Então, eu acho que seria combina. O que o senhor acha de eu vir morar aqui? Tudo a ver. Muito bom. Tudo a ver. Eu órfã, você padre. E uma igreja, né? E claro. Você mora aqui nessa torre, que tem um monte de quarto, que eu sei que estou vendo, que ela é grande. Por que eu não... E ele aceitou. E eu fui morar na igreja com o padre. Tem até uma história maravilhosa que eu já contei,
que é do Toquinho, que uma vez o Toquinho e Vinícius foram para Campinas fazer show, eu fui assistir o show. No final do show, eu fui lá cumprimentá-los e tal. Eu não era conhecida, não era nada, morava lá na... E aí o Toquinho, no final, se ofereceu para me levar para casa. Olha só. E eu aceitei. Aí, quando ele chegou na frente da casa, a casa era a igreja. Eu falei, mas você mora na igreja? Eu falei, não na igreja propriamente não, eu moro na torre da igreja. Eu falei, mas você mora com o padre? Eu falei, moro com o padre. Eu falei, você dá para o padre? Aí, porque a ideia dele já... Você dá para o padre? Eu falei, não, eu sou virgem e o padre é casto. Não, eu não dou no carro, eu só moro com o padre. Agora, Maitê, durante um bom tempo, você levou uma vida desse jeito meio hippie, pós-hippie, alguma coisa assim, e se envolveu com religiões, terapias e experiências também com substâncias alucinógenas, tal. A gente preparou uma matéria que eu queria que você comentasse depois. Tá. Pode ser? Pesquisas dizem que o chá de ayahuasca, ou do Santo Daime, como é conhecido, é utilizado em rituais xamânicos por algumas civilizações pré-colombianas e também amazônicas há mais de 5.000 anos. A infusão é uma mistura de 2 ervas com poder alucinógeno que leva os indivíduos por uma viagem de forte impacto que podem incluir até visões e sons de seres de outras dimensões. Recentes estudos médicos atestam que os efeitos dessas experiências sensoriais são benéficas para problemas psicológicos, como depressão, ansiedade e dependências químicas, além de proporcionar uma visão mais ampliada da nossa existência. A substância não é viciante, mas no Brasil só é legalizada em rituais religiosos. A sempre destemida Maitê Proença já foi adepta do Santo Daime e talvez possa nos dizer algo sobre a sua experiência com esse polêmico chá. Como a matéria disse, quer dizer, a ayahuasca é uma substância que não é considerada droga, né? Não. E você disse que ela deu um novo sentido para a sua vida, mas que teve um lado bom e um lado ruim. Fala um pouquinho. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos, que é muito severo, eles não conseguiam encontrar um componente alucinógeno. E para mim foi assim muito transformador, porque eu fui para lá depois que meu pai foi embora. E aí, um dia, eu topei, assim, de cansaço, sabe? E já na primeira experiência, eu fiz uma catarse tão... foi terrível, foi muito ruim. Eu tinha certeza que eu ia morrer ou que eu ia ficar louca. E num determinado momento, eu... tendo essa convicção de que eu ia enlouquecer, eu que nunca fui suicida, em nenhum momento da minha vida eu pensei nisso, não é do meu temperamento. Eu ouvi o mestre entrar e falar assim, toma mais um pouco. Eu não podia mais tomar nem um pouco mais, porque era uma coisa caleidoscópica que estava acontecendo na minha cabeça. Eu vomitava sem parar, eu saía por tudo quanto é o buraco do meu corpo. Eu estava sem nenhuma referência, meu braço não estava no braço, a cabeça não estava na cabeça, o chão não estava no chão, e o teto não estava no teto. Eu não tinha nenhum parâmetro, eu estava completamente no escuro, sem ego, sem saber o que eu penso de nada. E nessa hora, a única coisa que eu entendi foi, toma mais um pouco. Aí eu fiz assim, e aí ele falou, toma mais um pouco para fazer a passagem. E quando eu ouvi a palavra passagem, eu entendi passagem como morte. Sim. Eu encostei na boca antes do daime entrar, eu só botei a língua, antes de eu colocar a língua, abriu um portal de luz na minha frente, tipo um arco do triunfo de luz. E eu entendi que eu tinha que atravessar aquilo espiritualmente.
E eu atravessei. Na hora que eu atravessei, imediatamente, eu não tinha tomado Daime. Eu só tinha aceito a ideia. Na hora que eu atravessei aquela barreira, né? Aquele medo, talvez, tudo voltou. Meu braço estava aqui, eu vi quem estava aqui, eu vi quem era o mestre, eu entendi tudo, porque eu tinha zerado uma conta de todos os meus traumas. Era como se, naquele momento, os traumas, tudo que aquele peso que eu carregava em mim, eles tivessem ficado para trás e agora eu tivesse a possibilidade de lidar com eles. Eu podia olhar para aquilo, eles deixaram de ser traumas, eles passaram para um outro patamar, sabe? E aquilo aconteceu numa fração de segundo, era como se fossem sinapses que foram reacomodadas, né? E, de fato, isso acontece. Isso é o relato de muita gente. E quando você passa por rituais desse teor, é preciso um par de culhão do tamanho de um elefante para fazer isso. Por isso que não é viciante. Você não quer ir de novo. Você vai porque abriu uma avenida dentro de você. E aí você cata toda teu arsenal de coragem e faz de novo. Mas todas as vezes que eu ia em pânico, eu tremia antes, de medo. Eu fiquei 3 anos fazendo isso 4 vezes por semana. Eu virei fanática. E foi ótimo ser fanática, porque se eu não fosse fanática, eu ia ser cerebral. Eu me joguei. E fiquei com 47 quilos, assim, um horror. Mas foi muito maravilhoso ter feito aquilo. Maitê, vamos fazer um intervalo agora. No próximo bloco, vamos falar sobre a sua primeira novela, tá? Sobre o Convite do Mário Prata, essas coisas todas, tá bom? Tá bom. Voltamos já já com o Persona. Pronto, já estamos de volta, hoje conversando com a Maitê Proença. Maitê, olha o primeiro depoimento que nós temos para te mostrar. Maitê Proença Galo, eu achei aqui no Google uma foto sua, de final dos anos 70. Eu queria te fazer uma pergunta de um encontro nosso que se deu em 79. Você estava fazendo um trabalho com o Antunes Filho, e eu tinha te conhecido alguns anos antes, dando um curso de roteiro de cinema, e você apareceu lá. Na época você tinha 18 anos, não raspava o pelo das pernas, nem do sovaco. Estava chegando de Paris, e eu estava fazendo uma personagem para fazer uma novela na TV Tupi, na extinta TV Tupi, e veio a tua imagem, essa que está na foto aí que eu estou mandando, veio com muita força na minha cabeça. E você não queria fazer televisão, você achava que era furada, que era aquelas coisas, tinha um preconceito muito forte. E eu e o Zé de Anchieta passamos uma noite, uma madrugada com você num bar de Henrique Schaumann, te convencendo a largar o Antunes e fazer a novela com a gente. Eu estava escrevendo e o Anchieta dirigiu, chamado Dinheiro Vivo. E você não queria, e aí já de madrugada, sol raiando, você falou, tá bom, vou fazer. E fez. Aí o resto, todo mundo sabe o que rolou. Minha pergunta é o seguinte, se você não tivesse feito aquela novela, tivesse entrado na minha conversa e do Anchieta, se você ficasse estudando, trabalhando com Antunes Filho, que era um dos maiores diretores de teatro do Brasil, como é que teria sido tua carreira de atriz? Um beijo saudoso. Tchau. O Antunes levou, porque nisso o Antunes também conheceu por ali. E eu fui lá, ele sabia que eu estava lá no Antunes. E aí foi exatamente isso, eles ficaram, os dois, são 2 pessoas brilhantes, né? Até eu não aguentava mais. Eu falei, eu vou fazer, não é que eu topei, não, eu topei fazer 1 semana.
Mas foi um sucesso retumbante o personagem, que ele escreveu para mim. Eu não sabia nada, mas tinha um ambiente amigo na Tupi, sabe? As pessoas eram mais, sei lá, me ajudaram e a coisa foi bem, né? Deu certo, o personagem não conseguia mais. Não, agora você fica mais uma semana, mais uma semana, mais uma semana. E a gente foi a última novela acabar de acabar com a Tupi. O sujeito o cara que fazia a câmera entrava para fazer também figuração. Ele deixava a câmera parada, corria para fazer figuração, voltava para lá. A Tupi estava em franca decadência. E eles precisavam muito de mim naquele momento e tal, e deu certo. Então, aí a Globo começou a ver e tal. Mas para responder a pergunta do Pratinha, eu não teria sido atriz. É tudo culpa sua. Tudo culpa sua. E daquele outro, eu não posso falar mal dele porque ele já foi. Mas você ainda está aí. Então é isso. Porque eu teria feito outra coisa. Eu ia voltar eu ia trabalhar, eu ia estudar na França. E eu tinha outros planos. Eu não pensei em ser atriz, nunca considerei isso. Foi o acaso e o Mário Prata. A insistência do Mário Prata. E o Zé de Anchieta e o Mário Prata, foi. Maitê, e aí você estava dizendo, né? A Globo também te chama para fazer uma novela e também tem uma história ótima aí de insistência, né? Conta pra gente isso. Aí a Globo começou a chamar porque me viram na novela da Tupi. Chamaram uma vez, 2 vezes, na 5ª vez que eles chamaram, e eu falando, não, eu não quero mudar de vida, eu já tenho minha vida, já está traçada, isso aqui é só provisório. Eu vou ficar aqui um pouquinho, mas eu já tenho outras pretensões. E aí, na 5ª vez que eles chamaram, eu falei, tá bom, então eu vou ver o que vocês têm para me oferecer. Aí eu cheguei lá, estavam todos os diretores da TV Globo, uns 8 diretores do alto escalão na sala do Boni. E eu cheguei com essa cara aí, de rabo de cavalo, e sem maquiagem nenhuma, de rabo de cavalo. E quando eu entrei, eu vi eles. E aí eu comecei a falar e eu não era idiota. Aí o negócio virou. Aí eles falaram assim, eu falei, mas o que vocês querem que eu faça? O que exatamente vocês me chamaram para quê? A gente chamou você para fazer Planeta dos Homens. Eu falei, mas o que é o Planeta dos Homens? Você nunca viu? Eu falei, não, eu nunca vi. Manda buscar uma fita lá embaixo. Eles não acreditaram que eu nunca tinha visto Planeta dos Homens, que era um programa que era uma coisa muito conhecida. Mas eu não via televisão, eu nunca tinha visto televisão. Na minha casa não tinha. Além do que, você tinha vindo de viagens também? Eu tinha vindo de viagem, não era meu mundo. Aí eles falaram, então foram lá, me mostraram uma mulher saindo de uma banana, de uma casca de banana. Eu falei, não esquece, não vai acontecer. Não, bota um abajur, é mais interessante do que... Não, isso não vai acontecer. Vocês querem que eu faça isso? Eu estou aqui para isso? Não. Eles viram que era sério. Mas o que você quer fazer? Não, eu quero fazer... o personagem, o que te seduziria? Eu falei, para fazer uma experiência, o personagem principal da novela das 8. Aí eles falaram, hein? Mas quem te disse que você tem preparo? Porque você pode fazer o personagem principal da novela das 8. Eu falei, não, eu não acho que eu tenha preparo para isso. Mas vocês acham, porque é a 6ª vez que vocês estão me chamando aqui. Então, e vocês devem entender bem mais do que eu. Né? Eu, de fato, não sei nada, mas eu garanto uma coisa para vocês, eu aprendo. O Boni, nesta hora, mandou todo mundo sair, começou a conversar de dinheiro comigo, e eu, que não estava nem aí, porque não queria mesmo, chutei lá para os píncaros. Eu não sabia que número, eu falei um número, assim, sabe? Pensei assim... Se eu ficar aqui, digamos que eu fique um mês, né? Aí eu posso viajar para onde eu vou, para a China, depois eu vou não sei o quê, depois eu vou custear toda a minha faculdade na França. Eu chutei para fazer um projeto de vida, entendeu? E saí de lá com o contrato. Com o cachê que você pediu. Com o cachê que eu pedi. Eu era péssima. Então eu fui muito hostilizada, porque as pessoas me odiavam, porque eu estava ganhando muito mais do que eu merecia.
por aquela porcaria que eu estava entregando. Mas era o que eu ia topar, e era verdade, porque eu não estava fazendo um jogo. E ele sacou que eu não era idiota, ele sacou que... E o público amou, porque gostou, tinha alguma verdade, tinha alguma coisa ali que funcionava, né? E aí, quando eu quis sair, porque eu fui muito maltratada, o diretor me chamava de puta para baixo, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Aí um dia eu subi e falei, olha, eu não quero mais, foi um equívoco, eu realmente, não é para mim isso daqui, eu não sei mesmo fazer, ele tem razão, sabe? Ele não aguenta porque eu não sei fazer e eu não tenho tempo de fazer e não vou nesse ambiente abrir meu coração, porque, sabe, não dá para mim, então eu preciso ir embora, desculpa, foi um equívoco. Mas foi um equívoco para você, para nós foi ótimo, porque está dando o Ibope, está lá em cima e nós não vamos abrir mão de você e você está amarrada por um contrato. Você teve que ficar. Você não pode sair mais agora. Você está amarrada por um contrato que você assinou. Tem uma multa. Você não tem dinheiro para pagar a multa. E aí foi. Foi. Mas o depoimento que a gente tem aí é de um outro diretor, uma grande figura da dramaturgia também, olha só. É muito bom poder falar publicamente de pessoas que a gente gosta e admira. Maitê é uma das grandes inspirações na minha carreira para eu construir personagens. Fiz vários personagens para ela. Eu vi Maitê evoluir das menininhas ingênuas, das protagonistas divertidas que eu fazia para ela em Guerra dos Sexos, em Sassaricano, Jogo da Vida, que foi a nossa primeira novela juntos, para ela evoluir para personagens muito mais complexos, né? Em novelas que tinham uma conotação social mais forte, como Torre de Babel, e principalmente pela Estela de Passione, a mãe rica, né? Casada com um empresário estúpido, machista, que alargava a família de tarde para ir procurar aventuras pela cidade, né? Todos esses personagens ela fez com uma categoria impressionante. E foi uma evolução, sempre uma evolução, e que chega num ponto de carreira que é admirável, né? Eu acho o trabalho que a Maitê está fazendo hoje, na peça que ela está fazendo no teatro, onde ela se desnuda, não fisicamente, mas assim psicologicamente, diante do público, contando histórias tão particulares, né? E com a sinceridade tão comovente, né? Você percebe assim a maturidade de uma atriz, né? E a maturidade de um ser humano. Maitê, eu sei que você está me vendo, então eu quero te mandar um grande beijo e te falar da minha grande admiração por você. E você sabe que é sincera, porque a gente já conversou várias vezes, já trabalhamos muito tempo, já tive o privilégio, né, de contar com você em vários trabalhos juntos. Ele é maravilhoso, ele também me deu material para crescer, né? Se ele tivesse me dado personagens estúpidos, eu não teria para onde ir, né? Mas ele falou, me acreditou, né? E me deu sucessivas vezes, sempre foram parcerias de sucesso, sempre a nossa parceria deu certo. Tenho muita gratidão pelo Silvio, querido. E a gente tem o depoimento de um ator que teve com você no teu primeiro filme. Vamos ver quem é? Vamos. Oi, Maitê. Que bom poder estar aqui no Persona para poder falar dos nossos trabalhos e poder falar de você. O Brasa Adormecida, do Djalma Limões de Batista, um filme em que nós fazíamos primos, se passa numa fazenda e fazíamos um triângulo ali junto também com Paulo César Grande. Foi uma experiência maravilhosa, adorável, que vivemos aquela fazenda da época, né, o auge do café. E depois fizemos Sexo Frágil, em que nós tínhamos um envolvimento. Como eu era um pai solteiro, fui fazer a mãe do meu próprio filho, travestido, eu era um ator na história, e então nós tínhamos momentos em que nós dois estávamos, éramos duas mulheres. E eu me lembro que a Fernanda Montenegro, uma vez eu estava em turnê pelo Brasil,
e ela falou: nossa, eu vi hoje a revista Manchete, tem 2 mulheres lindas, uma delas é a Maitê. Aí eu fui ver, a outra a mulher era eu, ao seu lado. Claro que não tão linda quanto você. E falar de você, minha amiga, é falar que eu tenho o maior carinho por você, o maior respeito pelo seu trabalho, pela sua carreira, e conheço um pouco da sua história. Fomos mais próximos em outros períodos das nossas vidas, trabalhamos bastante juntos em novelas do Silvio de Abreu, e agora poder prestar essa homenagem a você, faço com o maior prazer. Um beijo enorme para você e para Maria. Pois não foi o primeiro filme, não. Esse foi um dos filmes. Nós fizemos esse filme, era lindo esse filme, porque tinha assim Fagundes, Ari Fontoura, Heloísa Mafalda, tinha Anquito. Era um elenco assim, Anquito tinha nesse filme, porque às vezes Miriam Pires, era um elenco maravilhoso que acontecia ali naquela fazenda, nós 3 lindos, né, naquela época, aquela 3 primos numa situação idílica e de comédia, né, chamava-se Brasa Adormecida, em homenagem ao Brasa Dormida do Humberto Mauro. E um filme lindo, 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 divertido. Foi maravilhoso, porque a gente ficava na fazenda. Então, a gente viveu aquela vida de fazenda e saiu um filme deslumbrante. Depois, de fato, fizemos isso aí, que era muito engraçado, do Gessel Bush. E fizemos novelas também do Walter Negrão, lembra? Que a gente também fez. Fizemos vários trabalhos juntos, era muito bom trabalhar. O Erson é uma pessoa cordata, sabe? Ele é tranquilo, ele é bom de trabalhar, ele é educado, né? Hoje em dia isso tem valor, né? Tem valor. Então, ele é muito educado, ele é agradável, o ambiente, a atmosfera fica agradável com ele. E nós, de fato, fomos muito amigos e a gente se perdeu um pouco na vida. Porque é assim, né? O trabalho do ator é assim, você fica muito próximo durante aquele trabalho, dá beijo na boca, se agarra, diz juras de amor, e aí passa 5 anos sem se ver. Né? Agora, Maitê, não dá para a gente falar de Maitê Proença sem falar da Dona Beija. Nós preparamos um quadro sobre essa lendária mulher. Dona Beija nasceu na região de Araxá, em Minas Gerais, no ano de 1800. E era considerada uma das mais belas mulheres do Império. Aos 15 anos, foi sequestrada por um ouvidor do rei e forçada a viver como sua amante perto de Sabará. Mais tarde, ela volta para Araxá, mas não é bem recebida. Então, com o dinheiro que ganhou do ouvidor, constrói uma casa de campo que transforma num concorrido bordel, frequentado por fazendeiros, homens de negócios e poderosos da corte, atraídos pelos lendários encantos da anfitriã. Embora analfabeta, Dona Beija era extremamente inteligente e tinha grande influência nas questões comerciais e políticas do Império. Ficou rica e saiu de Araxá para estabelecer um garimpo de diamantes em outra cidade, onde se tornou ainda mais rica e morreu aos 73 anos de idade. Maitê Proença, com sua beleza e seu talento, interpretou a sagaz Dona Beija na novela que tornou tanto a personagem quanto a atriz internacionalmente conhecidas. Você já declarou que considera Dona Beija o melhor trabalho da sua vida. Foi dirigida pelo Erval Rossano, que era um diretor com quem você havia se desentendido antes lá na Globo. O que esse trabalho significou para você? Não sei se foi a melhor novela da minha vida, mas foi ali que eu vi que talvez desse para eu seguir na carreira. Eu já tinha feito umas 3 ou 4 novelas. E ali eu não sei, porque era outro ambiente, todo mundo que tinha ido para a Manchete não tinha um núcleo de dramaturgia. Todo mundo que estava ali vinha do cinema ou do marketing,
né? Então, era uma gente que também estava aprendendo, como eu, a fazer. Não sabia aquela artesania, né? Então, eu me senti mais à vontade na minha inaptidão, assim, sabe? E ali, conversei com o Herval. Quando ele me chamou, eu falei, Herval, não vai dar certo. Não vai dar certo pelo seguinte, você não gosta de mim, eu também não gosto de você. Então, como é que vai ser? Porque a primeira vez que você levantar a voz para mim e você disser uma daquelas palavras que eu ouvi em excesso lá naquela outra experiência, eu vou pegar o meu boné, eu vou me embora e eu nunca mais vou voltar. Então, como que a gente vai fazer? Você não precisa gostar de mim, mas você precisa me tratar bem. Gostar é do coração, mas tratar bem é algo que você pode fazer. Você tem que se comprometer. Ele falou, eu prometo, eu jamais levantarei a voz para você. E dali em diante nós virou um amor. Nos gostamos para sempre, entendeu? Foi maravilhoso, maravilhoso. Ficamos amigos, ele foi muito, cumpriu a palavra dele. Ele era felicíssimo ali também, muito mais feliz do que ele tinha sido antes. Então, a gente conseguiu 42 pontos de Ibope. Então, foi muito extraordinário. O sucesso faz bem, né? As pessoas ficam mais felizes. Então, deu certo. Agora, muitos diretores dizem que gostam da maneira que você se entrega aos personagens, né? Então, vamos ver o depoimento de um deles? Falar sobre a Maitê, como toda boa atriz, a Maitê não é uma, a Maitê são muitas. Eu tive a honra de trabalhar com 3 Maitês e tive o prazer de assistir a Maitê em várias outras Maitês, no teatro, no cinema. A Maitê tem uma característica que me agrada muito, porque ela não só é uma atriz que ela é capaz de responder, como ela é uma atriz capaz de surpreender. Responder no sentido que ela é uma atriz que gosta de ser dirigida, ela gosta de fazer aquilo que o diretor pede e procura fazer aquilo que o diretor pede, mas ela é capaz de trazer algo mais, aquilo que você não pediu, mas que soma aquilo que você pediu. Então, é um prazer muito grande trabalhar com ela, porque ela responde à direção, mas também ela completa essa direção de uma maneira muito prazerosa e muito rica. E a Maitê tem uma humildade, quase que uma vergonha, que faz com que ela tente sempre esconder um pouco aquele brilho, porque a Maitê é uma dessas atrizes que tem um brilho próprio, mas ela busca esconder um pouco esse brilho. E isso é bacana, porque ela se transforma não aquela deusa que a gente vê lá no Olimpo, mas uma deusa com o pé no chão. E isso é muito bom, e isso é que faz da Maitê uma atriz fascinante, uma mulher fascinante e interessantíssima. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Ai, que delícia. Eu amo o Guilherme, eu acho o Guilherme de um talento, e ele... Foi a primeira vez que eu trabalhei com ele, fiquei muito surpresa, porque ele chegava com um storyboard, que é um filme desenhado. Então, ele sabia exatamente onde no cenário ele ia colocar a câmera dele, e para onde ela iria na outra fala, e para onde ele sabia tudo. Estava absolutamente decupado. E também eu sabia que ele gostava de mim, sabe? Saber que você é gostado faz com que as coisas saiam com mais... fluam com mais naturalidade, e os bloqueios emocionais, aqueles medos que eu disse que tinha, porque estava lidando com um tumulto interior que me limitava também. Eu falo disso na minha peça, mas nessa atmosfera fica um pouco mais fácil. Você se sente acolhida, né? Você se sente acolhida para fazer a entrega. Maitê, no próximo bloco vamos falar de livros e de teatro.
Vamos. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para o nosso bate-papo hoje com Maitê Proença. Maitê, antes da gente começar a falar sobre teatro, sobre seus livros, vamos dar uma olhada na mensagem de um dos atores que fez com você uma dupla que foi inesquecível. Maitê, eu amei demais fazer aquele personagem, demais, demais. Amei o personagem e o personagem te amou com justiça. E o povo também nos amou. Olha quanto, tudo isso me mandaram durante a novela. Quadro me fizeram, tudo Sassá no tema, tudo. Presentes que as pessoas que amaram nos mandaram. Eu acho que não amaram o Sassá. Amaram que o Sassá amava a Maitê. E Maitê mesmo. Eu me lembro de uma cena que eu falava assim, eu não tenho nada, eu sou muito pobre, eu não tenho nada. Eu só tenho a minha vida para viver. Ah, pois ela é sua. A minha vida é sua. Eu sou seu. Você fez um olhar tão espantado de Maitê, não de professorinha, que eu guardo até hoje. Os dois olhares, o da Maitê e o da professorinha, no fundo do meu coração. Foi tão lindo aquele momento da televisão brasileira, tão importante contar a história dessas duas pessoas. Essa antropóloga que queria trabalhar sobre um ser primitivo, um ignorante, e penetrando aquele universo daquele ignorante, se perde de amor por ele, e ele se perde, e ela fica apavorada. Eu estou fazendo um trabalho, eu não posso amar, eu não posso receber esse amor. Foi tudo muito lindo. E você esteve à altura daquele momento. Eu sou testemunha disso. Era extraordinário trabalhar com o Lima, porque esse sim, tem uma entrega ao personagem. E o Lima, ele escrevia, meus sapatos vinham todos escritos, assim, ficavam, todos os meus sapatos da época tinham, quando eu ia colocar, depois tirar o figurino e botar minha roupa de voltar para casa, tinha coisas escritas, poemas do Keats. Ele queria mostrar que ele era um homem que sabia muitas coisas, de fato ele sabe. E ele escrevia falas poéticas para mim nos meus sapatos. Olha que coisa linda! Lindo! Era muito maravilhoso, foi um privilégio. Eu ficava muito dispersa pelo talento dele, porque era impossível não ficar de quatro, assim, comovida, e até esquecer de si, sabe, diante daquele homem. Eu ficava bem embasbacada com o tamanho daquele talento. Maitê, como nós já dissemos, você está em cartaz com a peça O Pior de Mim, onde você trata de momentos difíceis da sua vida, suas experiências, né? E você disse que aprendeu a se emocionar na pele de outros personagens. Explica um pouco isso para a gente. Na verdade, a peça não ela passa por mim, mas é para falar de você. Porque ela é sobre esse lugar escondido. Todos nós temos uma porta dos fundos por onde nós saímos. E que a gente não mostra para ninguém, porque a gente tem uma persona que a gente acha que é muito mais cativante, né? Essa persona é o que a gente mostra no Instagram, essa persona é o que o BBB mostra, porque aquela gente sabe que tem 20 câmeras em volta. Ele não está sendo espontâneo, a espontaneidade foi para as cucuias nesse mundo de hoje, das fake news e de tudo, né? A mentira está no topo da montanha. Então, quando eu senti isso na pandemia, que foi quando nasceu a peça, eu falei, o que eu posso falar que seja relevante nesse momento que o mundo virou do avesso? Estamos todos com medo, trancados dentro de casa. O que pode ter relevância? Falei, só a verdade pode ter relevância. Então, eu escrevi O Pior de Mim, que é nesse lugar onde não deu certo, onde que eu me frustrei terrivelmente, onde que as coisas erraram, saíram completamente errados, saíram do controle, onde que eu fiquei com vergonha
querendo morrer de vergonha, em que esse lugar que nós todos temos. E é isso que acontece na peça. Quando acaba, eu fico assinando livros e recebendo as pessoas. E todas falam de experiências. Eu fui para um lugar da minha vida que eu não tinha coragem de olhar. Isso que a arte faz. Porque se fosse uma contação de lamentos, eu nem faria isso. Nós temos uma guerra na Ucrânia, saímos de uma pandemia. Deus me livre, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa para cima. Eu jamais arrastaria as pessoas por um vale de lágrimas. Então, a peça, ela traz esperança. E quando as pessoas saem da peça e vêm conversar comigo, elas falam isso. Que elas saíram, agora, porque se fosse um vale de lamentações, poderia ser um diário, né? E não arte. A arte é aquele negócio que você fala assim, nossa, parecia que ela estava falando comigo, parecia que aquilo lá era para mim, aquilo era para mim. E a gente vai falar de você também. De uma certa forma, então o pior de mim é o pior de nós, né? É, aquele lugar escondido, mas olhado com a maturidade, essa verdade que só os anos permitem. A gente não tem isso com 30 anos de idade, nem com 40. Você vai ganhando essa capacidade de olhar de frente. Tem que ter alguma vantagem esse negócio de envelhecer, né? Essa é a vantagem. Muito bem, Maitê. Muito obrigado pela sua presença aqui no Persona. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Foi uma delícia a conversa. Obrigada a você. Foi uma honra e realmente uma delícia. Que bom, Cris. Que bom. A gente fica por aqui, mas volta no próximo domingo. Até lá. Muito obrigado a todos. Ótimo. Agora, pode.